Guerras de Identidade. Capítulo 13. Escada para o céu. Os dias estavam ficando escuros, mais curtos e mais frios. O inverno estava a caminho. Era hora de preparar a pilha de madeira para suprir a lareira atrás do frio cortante que logo desceria sobre o pequeno e feliz vale. O homem da casa estava ocupado cortando madeira quando espiou pelo canto do olho um pequeno par de sapatos. Ele olhou para cima e havia um menino observando todos os seus movimentos. Meu pai pode cortar madeira mais rápido que isso. É mesmo? Respondeu o homem, um tanto divertido com a ousadia do rapaz. Ele com certeza pode. Meu pai pode fazer qualquer coisa, ele é o melhor que existe. Bem, você tem o privilégio então de ter um pai assim. Essa foi a simplicidade da minha infância. Esses eram os dias em que mamãe e papai não faziam nada errado e eram as pessoas mais incríveis que se possa imaginar. De certa forma, teria sido bom permanecer nesse estado simples, mas não era assim. Depois de pouco tempo na escola, comecei a me adaptar à constante rodada de comparações, procurando encontrar meu lugar na pequena comunidade de crianças com quem compartilhei minha experiência educacional. O nível de comparação não foi tão intenso durante os dias da escola primária e muito de minha experiência no início da escola são boas lembranças. Havia muitos artesanatos, jogos e atividades. Geralmente era muito divertido. Mas houve momentos em que o futuro me foi apresentado e eu experimentaria o sabor agridoce do reino Duracell. Quando eu tinha 7 anos, minha família mudou-se para um novo lugar e logo eu estava entrando em um de crianças desconhecidas. Fiz amigos rapidamente, mas também encontrei alguns colegas desagradáveis. Eu era uma criança bastante gorda e 2 crianças magras decidiram que conseguiriam alguma vantagem pelo fato de que eu era mais gordo do que elas. Gordo, Alberto Gordo e Idiota são alguns dos nomes que me lembro. Foi uma experiência horrível e que muitos de nós encontramos na infância. Isso aconteceu dia após dia. O inimigo das almas estava usando esses meninos para destruir meu senso de valor. A caminho da escola, certa manhã, decidi que bastava. Mãe, eu não vou sair do carro. Não vou para a escola. É claro que você vai, meu filho. Não, não vou. Quando chegamos, vi aquele par ameaçador com abutres esperando para atacar sua presa. Mamãe abriu a porta e tentou me tirar para fora. Os próximos minutos foram bastante intensos. Chutei, protestei, gritei e me agarrei na minha cadeira. Seria apenas o caso de um garoto típico e mal comportado? Talvez. Mas quando meu senso de identidade como pessoa estava sendo atacado, eu tomava algumas medidas desesperadas para me salvar. Na verdade, não me lembro do que aconteceu depois, mas lembro que o assédio moral parou. De qualquer modo, ali estava uma amostra real do que estava por vir. A crueldade manifestada nas crianças é o resultado cru e desenfreado dos princípios do reino comparativo de Satanás em ação. Muitas vezes podemos ficar atordoados pelo descarado egoísmo e ingratidão que as crianças exibem. Naturalmente, crescemos com essas características? Não. Como aprendemos, ninguém deixa este reino sem a assistência do filho de Davi. À medida que envelhecemos, simplesmente nos tornamos mais astutos e refinados. Quando cheguei ao ensino médio, eu estava bem programado. Eu estava aprendendo a adorar o Deus da educação, o Deus do esporte, o Deus da aparência física. Agora eu queria adorar o Deus do dinheiro, mas não tinha emprego. Tudo ao meu redor estava me dizendo que eu tinha que me esforçar para ser o primeiro, esforçar-me para alcançar. Aprendi que são apenas vencedores os que são aceitos e perdedores não valem nada. Muitas vezes meu incentivo para ir bem na escola foi motivado mais pela possibilidade de alcançar o primeiro lugar do que simplesmente apreciar o conteúdo do que eu estava aprendendo. Eu assistia filmes na televisão que reforçavam essa crença. Os principais atores masculinos foram retratados como tendo de realizar um grande feito que derreteriam o coração de uma jovem. Isso me ensinou que um relacionamento
era algo que você alcança e que a jovem parecia mais um prêmio do que uma milha. Não que você afirme isso de maneira categórica. Tudo isso acontece no nível do subconsciente. Era hora de sonhar. Costumava deitar na minha cama e sonhar em acertar as vitórias da Austrália, meu local, em uma partida de cricket, ou marcar o gol final, ou arriscar a vida e os membros para salvar uma jovem donzela em perigo. Esses sonhos formaram o tecido do meu sistema de valores. Quanto mais eu sonhava, mais decidido me tornava a alcançar esses objetivos. O problema é que não se consegue atingir esses objetivos sozinho. Eu tive que vencer outras pessoas. Eu queria meus amigos, mas queria meus sonhos primeiro. Eu podia ser civilizado quando meus sonhos não eram ameaçados, mas quando sentia que meus sonhos estavam sendo desafiados, era guerra. Trabalhei duro para alcançar meus objetivos. Eu me destacava no esporte, na minha educação. Bem, 2 em cada 3 não é ruim. Então comecei a entrar em outra fase. Quando cheguei ao topo, tive que tentar ficar lá. Havia um constante olhar por cima do ombro para guardar minha posição preciosa. Depois, a expectativa da reputação. Depois, de conquistar uma reputação. E se eu fiz mal? Isso seria horrível. Então fiquei ainda mais determinado a não escorregar. Essa batalha continuou por um tempo até eu começar a perceber que alcançar todos os meus objetivos seria quase impossível. Isso me levou a ter explosões de raiva. Eu acho que devo ter me sentido traído. Eu havia servido bem meus mestres e agora eles estavam zombando de mim. Fui treinado em um sistema que nunca poderia me dar uma sensação duradoura de valor e, portanto, fiquei com raiva. Muitas pessoas lutam para discernir a volatilidade e destrutividade frequentemente exibidas pelos jovens e por que muitas delas cometem suicídio ou recorrem a compulsões de beber e usar drogas. Acredito que é muitas vezes porque eles percebem que nunca alcançarão seus sonhos através dos métodos que lhes foram ensinados. Eles nunca serão ótimos aos olhos dos outros e, portanto, se autodestroem. Lembro-me de um dia que estava jogando basquete. O jogo estava disputado e a pressão estava alta. O cara que eu estava marcando subitamente fez um movimento para a cesta e quando ele levantou a bola eu a alcancei e a tirei de sua mão. Para minha descrença, ouvi o apito do árbitro e a palavra falta. Eu sabia que não havia tocado e de repente essa raiva surgiu dentro de mim. Raiva que esse sistema miserável que me prometeu o mundo não me deu nada. Fui até o árbitro e fiquei a 5 centímetros do seu rosto e apenas aumentei o volume para um nível obsceno de decibéis. Algo estalou dentro de mim e eu não estava me segurando. Fui prontamente expulso da quadra e banido da competição. Ao sair, acredito que Deus falou comigo. Eu me perguntei, o que há de errado com você? Você está perdendo o controle. Foi a primeira vez que eu realmente olhei para mim mesmo e questionei a direção que eu estava seguindo. Deus estava me chamando para procurar algo melhor. Comecei a sentir que tinha que haver uma maneira melhor. O inimigo da minha alma também percebeu isso e tentou me levar mais fundo na tentativa de provar a mim mesmo, como um fumante que sente que chegou sua hora de parar e começa a fumar 2 vezes mais cigarros. Comecei a retroceder à medida que meus sonhos se desvaneciam e me tornei melancólico. Um dia minha mãe entrou no meu quarto e começou a reclamar sobre a triste condição mesmo. Digamos que não era o ideal, como a maioria dos quartos de meninos adolescentes. Fiquei irritado por ela ter entrado no meu espaço e estar me ordenando. Soltei uma série de palavras escolhidas e disse a ela para me deixar em paz. É interessante ver as diferentes maneiras pelas quais Deus pode alcançar uma pessoa. Muitos de meus amigos se referiam às mães como a velha ou com uma linguagem humilhante. De alguma forma, meu pai conseguiu me ensinar a ter um certo respeito pelos meus pais e eu jurei que nunca falaria à minha mãe da maneira como falavam alguns de meus amigos.
quando proferi essas palavras sobre minha mãe. Foi como se a última gota da minha dignidade tivesse sido arrancada. Fiquei chocado ao dizer essas coisas e minha depressão aumentou. Eu estava chegando ao ponto de não me importar mais, e esse é um lugar muito perigoso para se estar. Eu tinha a sensação real de que havia chegado a uma encruzilhada. O caminho largo me chamou com suas mandíbulas cheias de vinho, mulheres e música. Do outro lado, havia o caminho estreito, conforme estabelecido pela Bíblia. Eu seguiria a religião que meus pais me ensinaram, ou eu iria como um cometa em chamas para o caminho largo. Eu não via mais razão para fingir ser um cristão. Agora estava claro para mim que eu nunca havia sido um cristão, que nunca fui realmente um cristão, mesmo tendo sido criado em um ambiente cristão. Era Cristo ou o diabo. Felizmente, escolhi tentar encontrar o verdadeiro Jesus da Bíblia. Decidi ler um livro que estava em nossa casa há muitos anos. Se chama Passos para Cristo. Agora esse título parecia perfeito para minhas necessidades. Comecei a ler com fome e desespero de encontrá-las. Eu tive que encontrar a escada para o céu, porque não aguentava mais o reino de Satanás. No início do livro, o autor explicou que Jesus veio para dissipar as mentiras que a raça humana havia abraçado sobre Deus e como ele veio para mostrar que Deus realmente nos amava. Bebi as palavras como a terra seca sobre a chuva de verão. O autor me convidou a pensar em Jesus no jardim do Getsemane e segui-lo até a cruz. Enquanto eu estava imaginando essas cenas, de repente senti como se estivesse de pé e olhando para ele. A figura na cruz parecia muito real, e eu recebi essa forte impressão de que ele estava pendurado ali porque me amava e entendia a minha necessidade desesperada de escapar do reino de Satanás. Recebi o pensamento de que podia confiar nele como meu melhor amigo e que ele me guiaria ao reino celestial. Ao contemplá-lo ali, senti um imenso sentimento de gratidão por ele estar disposto a me salvar e senti o peso da culpa, ansiedade, depressão e medo que eu carregava durante anos apenas rolar pelas minhas costas. Uma paz entrou no meu coração que eu nunca havia sentido. E então chorei de alegria. O filho de Davi rompeu a minha escuridão e a perfurou como a luz do dia.